Pessoal, então vamos começar hoje. Eu acho que tem pouca gente, né? Mas, enfim, o jogo está aí, né? Vocês estão todos doidos para ver o jogo, 8 horas da noite, é isso? Nem dá. Você, né, cara? Eu estou muito passando. Pessoal, ó, nós estamos com a matéria do dia, nós estamos até um pouquinho na frente, na verdade. Daqui 3 semanas da nossa prova, até lá a gente esgotou o conteúdo, tá bom? Vai dar para fechar o programa direitinho e ainda dá para a gente fazer a última aula, uma revisão, tá? E que vai cair na prova. Como sempre, minha intenção não é fazer uma prova que vocês não consigam fazer. Minha intenção é que vocês tenham aprendido o conteúdo e eu vou perguntar o mais importante de cada conteúdo que foi dado. Não vou criar, não vou inventar coisas para fazer pegadinha com vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar. No início nós começamos com que tipo de doença? Doenças obstrutivas, não é isso? Asma, DPC. Depois a gente passou para as doenças de restrição pulmonar, que são as doenças intersticiais pulmonares, as pneumoconioses, né? Depois nós vemos as doenças infecciosas pulmonares, pneumonias, né? E suas variantes. Temos as principais doenças vasculares do pulmão, que foi o TEP, né? E agora nós vamos entrar nas doenças da pleura. Então nós vamos entrar no compartimento pleural. Tá? Se der tempo, a última aula, eu dou tuberculose. Tá? Apesar que tuberculose fica mais a cargo da DIP. Eu acho que vocês já tiveram, né? Talvez eu reforce a parte de neoplasia pulmonar. Tá bom? Eu acho uma área que é importante vocês terem conhecimento porque tem muito dado. Tá bom? Que não é só da UFO. Então a gente precisa conhecer mais, tá certo? Então hoje o que a gente vai falar? Das doenças que acometem a pleura. Não dá para esgotar todas as doenças pleurais, mas a gente vai falar daquelas que são mais comuns, que são o pneumotórax e o derrame pleural. Tá? Pneumotórax. O que é o pneumotórax? Na cavidade pleural. Você sabe que a pleura é dividida em duas: pleura visceral e a pleura parietal. E entre as duas pleuras existe um líquido, que é o líquido pleural, que ele é um líquido basicamente virtual. Se eu for olhar, eu não vou ver líquido na pleura, mas ele é um líquido virtual que tem a finalidade de lubrificar e deixar o deslizamento pleural acontecer. Tá bom? Como que esse ar entra na cavidade pleural? Normalmente na cavidade pleural ele não tem conteúdo aéreo. Então, por algum motivo, esse ar adentra a cavidade pleural e causa o chamado pneumotórax. Tá? E ele é classificado em 3 grupos. Então tem o pneumotórax espontâneo, o traumático e o iatrogênico. Tá bom? O espontâneo a gente vai ver que pode ser primário e secundário. Vocês já viram alguém fazer pneumotórax do nada? É possível? Mas se vocês nunca viram, como é que vocês sabem isso? Porque eu estou perguntando, não é isso? Se eu estou perguntando é porque tem alguma coisa, né? Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Tem a possibilidade de vocês desenvolverem um pneumotórax espontâneo sem ter doença nenhuma. E o perfil desse doente nós vamos ver quem é que faz, tá bom? Então, normalmente o homem faz mais que a mulher, isso na epidemiologia, de cada 10 mil habitantes, 17 a 24 homens, 1 e 6 mulheres por ano. Tá? O pneumotórax espontâneo, ele tende a recorrência, quem faz uma vez pode fazer outras vezes, tá? E é em torno de 21 a 54%. E o importante é que ele entra no diagnóstico diferencial de dor torácica na emergência. Então, nem tudo que dói o peito é infarto, não é isso? Então, existe uma causa, que vocês vão ver, que é o pneumotórax. Mas esse provavelmente nem teve um trauma, não teve história de pancada, nem nada. Aí vocês vão ver que existe a possibilidade de espontaneamente ele fazer isso. Tá? Fisiopatologia, como que funciona o pneumotórax? A cavidade pleural, ela é uma cavidade com pressão o quê? Negativa. Né? Normalmente, para o ar entrar, ele tem que entrar por uma diferença de pressão. Lei do movimento dos gases. Quem já ouviu falar da lei de Fick? Né? Então, a lei do movimento dos gases, ele vai por diferença de pressão.
Então, se a minha pressão é negativa e minha pressão atmosférica é positiva, se eu fizer alguma lesão na pleura onde o meu ar de fora entre para dentro, porque a pressão maior vai para menor, o que acontece? Pneumotórax. E é o que acontece na maioria dos casos. A pressão normalmente é negativa, menor que a pressão atmosférica, por causa do recuo da parede pulmonar para dentro e da parede torácica para fora. No pneumotórax, o ar de fora do próprio pulmão entra no espaço pleural através dos planos do tecido mediastinal, ou perfuração pleural direta. Tá? Então, nada mais é porque, por diferença de pressão, o ar com pressão atmosférica entra com pressão negativa e distende o tórax, ou a pleura, a cavidade pleural. Tá? Então, como é que nós vamos classificar o nosso pneumotórax? Espontâneo, primário ou secundário, traumático ou iatrogênico. Ele pode ser classificado pela lateralidade, ele pode ser unilateral ou bilateral, aberto ou fechado, volume pequeno ou grande, dependendo se é menor que 2 centímetros e maior que 2 centímetros. Pessoal, isso aqui é importante? Porque um derrame pleural pequeno, às vezes eu conduzo ele sem drenar, às vezes só clinicamente. Tá? Então é importante eu saber também o volume desse pneumotórax, se ele é grande ou se ele é pequeno. Tá? Então essas são as classificações mais usadas. Então quando eu falo com o paciente, para um colega, o fulano está com pneumotórax, o que ele vai perguntar? Nem que você espontâneo ou traumático, qual a causa? Foi um traumatismo torácico. Tá. Está de um lado só ou dos dois lados? O que você vai falar? Unilateral ou bilateral? Ele foi aberto ou fechado? Foi trauma contundente ou foi uma facada? Não, foi trauma fechado. Tá? Esse volume dele é grande, pequeno? Não, é grande, tive que drenar. Não, é pequeno, vou conduzir ele clinicamente, nós vamos observar. Então, essa classificação, ela já serve para você tomar as condutas e passar para os colegas, mesmo o que aconteceu, tá bom? Então, vamos lá. Pneumotórax espontâneo primário. O paciente não tem doença nenhuma no pulmão, tá? Agora, olha o perfil, se cair prova para vocês, é sempre assim, ó. Homem longilíneo, jovem, magro, tá? E com hábitos, aí vocês vão ouvir o nome chamado hábitos marfanoides. Ouviu falar? Vocês já ouviram falar de síndrome de Marfan? Então, assim, síndrome de Marfan é uma doença genética, onde o paciente é alto, magro e ele tem uma doença do tecido conjuntivo. A lâmina elástica das artérias dos vasos são deficientes. Então, ele faz aneurisma com facilidade, ele pode fazer doença das válvulas e pode fazer pneumotórax espontâneo. Então, normalmente é um paciente que tem um perfil alto, magro e hábitos marfanoides. Ele fala, o que é hábito marfanoide? Existe vários. Tem a síndrome de Marfan, que é uma doença bem documentada, e tem aqueles que simulam a doença. Não tem a doença, mas o hábito, o aspecto é de. Então, como é que eu sei isso? Eu ponho o camarada em pé, peço ele para ficar em posição anatômica, e normalmente a palma da mão ultrapassa o joelho em pé. É porque o cara tem um bração comprido. Tá? Passou o joelho em pé, você fala, esse pode ter um hábito marfanoide. Então esse é o paciente que pode fazer pneumotórax espontâneo. Então eu sou alto, tenho o braço comprido, eu vou ter pneumotórax? Não sei, mas é provável que não é tão comum. Tá? Mas esse é o que vocês vão ver. Tá? Geralmente esse pneumotórax é de um lado só, leve predomínio à direita e pode ser também bilateral e simultâneo. Geralmente surge durante tarefas habituais e durante o sono. Tá? Eu tive um colega na minha turma de medicina, no 3º ano, a gente assistiu uma aula, tá, no hospital, e ele começou com a dor torácica. E ficou pálido, branco, começou a gritar de dor. Aí todo mundo, o que é isso? Não, está com uma dor no peito, o pessoal, deve estar nervoso, deve ter que estar perto de prova, né? Aluno começa a lucubrar com outras coisas. Tá? E nós descobrimos depois, eu não acompanhei, mas a gente ouve sobre que ele teve um pneumotórax espontâneo. E ele era alto, ele tinha quase 2 metros de altura, um perfil mesmo, então isso eu nunca esqueci, porque aconteceu com um colega meu, tá? De turma. E geralmente surge durante tarefas habituais ou à noite, durante o sono. Tá? Ele acorda com dor torácica. Então, um quadro típico vai cair para vocês.
paciente com um perfil magro, alto, que está dormindo, acorda com dor no peito, vai na emergência, apresenta dispneia, taquipneia, e aí eu vou dar um exemplo, um exame de pneumotórax e vou perguntar qual a conduta. É mais ou menos isso que eu vou fazer, tá bom? Então, geralmente surge durante tarefas habituais durante o sono. Ocorre pela ruptura espontânea de bolhas subpleurais com 1 a 2 centímetros de diâmetro. Aí você fala assim, mas ele não tinha doença nenhuma no pulmão, né, professor? Não. Mas essa bolha pode surgir, tá? Agora, por que ela surge? Por algum defeito do tecido conjuntivo, tá? Do interstício, do alvéolo, rompe-se o alvéolo e forma a bolha, tá? Isso pode aparecer em qualquer época da vida, a gente não sabe, porque ninguém fica fazendo tomografia para saber se tem bolha pleural, tá? Normalmente essa bolha surge na infância e ela vai crescendo e vai ficando mais acentuada e a ponto de romper, tá bom? Agora, o pneumotórax espontâneo ele também pode ser secundário a uma doença. Então ele pode ser secundário ao DPOC. O DPOC ele faz bolha pulmonar também, tá? Asma pode fazer, fibrose cística, tuberculose, as doenças intersticiais. Então qualquer pulmão doente, ele pode fazer bolha pulmonar e pode fazer pneumotórax espontâneo. Portanto, vocês lembram que quando o paciente chega na emergência com DPOC e dor torácica, a gente pede uma radiografia? Sim, por quê? Porque sei lá se tem um pneumotórax espontâneo. Asma, que aparece para vocês e não melhora e começa com dor no peito, vocês não vão pedir uma radiografia? Ele pode fazer uma bolha pleural, pode ter uma ruptura, tá? Então todo pulmão doente, ele tem uma possibilidade de fazer bolha pulmonar, tá? Em criança, a mais frequente é a pneumonia por estáfilo. Vocês estudaram pediatria? Vocês estudaram pneumonia? Bora? Vocês estudaram pneumonia por estáfilo na criança? Vocês vão ver que a pneumonia por estáfilo na criança ela costuma dar uma lesão chamada pneumatocele, que parece uma bolha, tá? E ela pode romper e fazer pneumotórax espontâneo. Então, sempre quando vocês verem pneumonia estafilocócica, em criança, pensa que ela pode fazer pneumotórax, tá? Geralmente, o comete de adultos acima de 45 anos, o pneumotórax normalmente ele não é grande, ele é pequeno, porém pode causar repercussão grave. Por quê? Porque ele já tem pulmão doente. Você imagina um DPOC fazendo pneumotórax, né? Um asmático grave fazendo pneumotórax. Então, a repercussão não é nem só pelo pneumotórax em si, é que descompensa a doença primária. Né? Pessoal, quem já menstruou pelo pulmão? Alguma das meninas aqui já menstruou pelo pulmão? Não? Sabia que é possível? Não, tá. Então chama pneumotórax catamenial. O que é isso? Eu tenho tecido endometrial dentro do pulmão, tá? Então, no meu período menstrual, eu posso fazer hemoptise, eu posso fazer bolhas pulmonares, fazer pneumotórax. Normalmente o pneumotórax catamenial, ele vem junto com o sangue. Então a gente faz um hemopneumotórax. A gente não vê, né? Tá? Então, é um quadro dramático. O que vai fazer a gente fechar o diagnóstico? Primeiro, que ele é espontâneo. Segundo, que ele vai surgir no período menstrual. Tá? Vai ser uma coincidência. E terceiro, que teve trauma. Então você vai falar, pô, isso aí provavelmente é um pneumotórax catamenial. Se vocês fizerem esse diagnóstico, eu vou dar um título para vocês de Dr. House. Tá bom? Como você já viu, Dr. House? Só ele faz esse diagnóstico aqui, ó. Sem exame. Professor, Né? aí todo pessoal, a mulher pode ter? Pode. Só que normalmente ela não faz pneumotórax toda vez. Ela faz, às vezes, hemoptise. Então ela menstrua e sangra, menstrua e faz hemoptise, escarra com sangue. Tá? E pode fazer pneumotórax. E pode fazer hemopneumotórax. Tá? Ó, mulheres na pré-menopausa e às vezes na pós-menopausa também pode. Mulheres que tomam estrogênio por reposição. A causa é o quê? Endometriose intratorácica. Possivelmente migração do tecido endométrico peritoneal através de orifício diafragmático. Então, às vezes, acende. É uma ascendência, uma migração das células do endométrio, tá? Ou embolização pelas veias pélvicas. Então, essa aqui é a fisiopatologia do pneumotórax catamenial. Quase sempre à direita, raramente bilateral. Você acha que isso aqui é uma boa pergunta para a prova de concurso ou não?
para a sua também. Para a minha também? Pode ser, né? Pode ser. Mas eu não pergunto tanto porque isso não é tão comum. Isso aqui não vai medir muito o conhecimento de você. Agora, isso aqui vai fazer um diferencial. Poucos vão saber fazer esse diagnóstico. Né? Poucos vão pensar que existe uma coisa dessa. Direito, professor. Não tem uma explicação específica para isso. É igual, por exemplo, você pegar insuficiência cardíaca. Por que o derrame pleural é mais à direita do que à esquerda? Talvez por uma drenagem mais acentuada à direita, ou o linfático à direita, às vezes é menos pronunciado. Então a gente não sabe. Tem especulações. Tá? Pneumotórax no recém-nascido ou neonatal é associado normalmente à broncoaspiração de mecônio, tá? Muco e sangue, aspiração de vias aéreas e de reanimação. Tá? E normalmente é aspiração meconial. Taquipneia, retração postal, taquicardia sugerem pneumotórax. Então sempre tem que descartar pneumotórax. Tá? E o mais fácil, todo mundo sabe, esse até minha avó sabe fazer um diagnóstico, teve trauma, fez pneumotórax, né? É fechado ou aberto. Então fechado é um trauma fechado. Não teve exposição do tórax ou do pulmão. Tá? Então normalmente é acidente mesmo, trauma contundente. Aberto, quando tem comunicação com o meio ambiente. PAF, né? Facada, normalmente é o que faz esse pneumotórax aberto. E aquilo que é o mais importante da repercussão, que é o pneumotórax hipertensivo. O que é o pneumotórax hipertensivo? Alguém sabe? A abertura do pneumotórax faz o mecanismo valvular. Cada ciclo ele vai enchendo mais. Vai enchendo mais. E o que isso causa? Compressão dos grandes vasos. Compressão de veia cava, desvio do mediastino. Né? Então é um quadro dramático. Né? E coloca o mediastino, ele desloca o mediastino, ele aumenta a pressão dentro da cavidade pleural, o ar continua entrando, mas não é capaz de sair. Então, o que o paciente desenvolve? Ou a clínica do pneumotórax hipertensivo? Pressão baixa, o paciente choca, tá? Congestão venosa, desvio do ictus da traqueia, tá? Para o hemitórax oposto, que é diferente da atelectasia, que puxa para o lado. O pneumotórax ele vai empurrar para o lado contrário, né? Você tem no exame físico um hipertimpanismo, a percussão, e a ausência de murmúrio vesicular. Agora, presta atenção para você que é pegadinha de prova, tá? E pode cair na prova de vocês. Não é diminuição do murmúrio, é ausência. Eu já vi o pessoal errar por causa dessa palavra aqui. Tá? Então, é a ausência do murmúrio. Tá bom? Então, essa clínica, pessoal, pneumotórax hipertensivo, é quase 100% de certeza. Existe essa palavra quase 100% de certeza? Então é quase 100% de certeza que vai cair na prova de vocês. Tá? Então eu vou dar um caso de pneumotórax hipertensivo. Pode marcar e vocês inclusive podem até me dar o tratamento se eu perguntar. Tá bom? Então pode ser um caso de descrição, não objetivo. Tá bom? Aí eu vou perguntar quais os sinais, quais os sintomas. Tá bom? Qual o exame mais indicado no momento? Radiografia. Eu preciso de tomografia? Eu preciso de uma ressonância? Espirometria? Nem precisa de raio-x, na verdade. Diagnóstico clínico. Mas se eu pedir um exame, qual que vocês vão pedir? Mais disponível passa no leito. Hoje, atualmente, pessoal, ultrassom. Eu nem preciso de raio-x. Por quê? Porque o ultrassom ele tem uma sensibilidade maior até do que o raio-x. Eu consigo ver melhor, igual a tomografia. Hoje já tem trabalho mostrando que ultrassom e tomografia têm quase a mesma sensibilidade para o pneumotórax. Mas o mais importante, o diagnóstico é clínico. Tá? Eu não preciso ficar perdendo tempo. E o iatrogênico é provocado por intervenção médica. Então, por exemplo, acesso central. Né? Quem trabalhou em UTI aqui sabe que existe a possibilidade de você furar a pleura do camarada pegando um acesso. Tá? Ah, professor, o cara é ruim, ele errou. Todo mundo vai fazer um pneumotórax na vida, eu já fiz. Tá? Agora você tem que saber para resolver o problema. Fez, resolva. Né? Então, assim, é comum acontecer, pode acontecer. Hoje, a gente tem uma segurança muito maior com o ultrassom.
que a gente faz a função guiada, então é muito difícil você errar. Mas mesmo guiado, você pode fazer pneumotórax. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui conhece aquele ator João na Esquina? Na esquina? Janequim, vocês conhecem? Conhece? Vocês sabiam que ele teve um linfoma não Hodgkin e foi tratado no sírio-libanês. E ele foi implantar um catéter para fazer quimioterapia. Olha só, no sírio-libanês, guiado por ultrassom, ele fez pneumotórax. E foi o que processou o sírio-libanês e processou o médico. E perdeu. Por quê? Porque é um procedimento que pode acontecer. Você mesmo usando todo o aparato, não impede você de fazer um efeito colateral no procedimento. Tanto é que você assina o quê? Um termo de consentimento informado, dizendo que pode acontecer. Tá bom? Então não fique assustado. É um procedimento que tem um risco, hoje muito pequeno com ultrassom, mas nunca vai deixar de existir. Tá? Outro, fazer toracocentese para fazer punção. Isso causa pneumotórax, né? Fazer acesso central, ventilação mecânica, o próprio processo de reanimação, você já viu que é grosseiro, às vezes você fratura uma costela ali na reanimação, perfura o pulmão, faz pneumotórax, tá? Então, o pneumotórax heterogênico ele é muito mais comum do que a gente imagina. Tá? O quadro clínico é pequeno, às vezes é assintomático, então, por exemplo, paciente que fez um acesso central e eu furei a pleura dele, e ele não está em ventilação mecânica, ele vai ficar com o pneumotórax pequenininho ali e eu vou conduzir clinicamente. Às vezes não precisa nem funcionar, ele vai se reabsorver. Tá? Então o tamanho, às vezes, é importante para que eu defina a clínica. Tá bom? Os sintomas de pneumotórax incluem dispneia e dor pleurite. Então, dor torácica e dor ventilatória dependente e falta de ar de forma súbita, o pneumotórax tem que fazer parte do meu rol de diagnóstico diferencial. Tá? A dispneia pode ter início súbito ou gradual, dependendo da velocidade que o pneumotórax instala e o tamanho dele. Né? A dor simula muito a da pericardite, da pneumonia, da pleurite, da embolia pulmonar, lesão musculoesquelética. Logo, qualquer dor torácica aguda pode simular um pneumotórax. Então, vocês nunca vão deixar de pensar, mesmo sem trauma, hein, pessoal? Mesmo sem trauma. Principalmente naqueles pacientes depressivos ou asmáticos que já têm uma doença pulmonar, tá bom? Por exemplo, pneumocoliose. É comum o paciente fazer bolha? É comum. Porque no processo de formação de fibrose, junto forma-se bolhas também, tá? Então, os achados físicos consistem classicamente em ausência de freio, hipersonoridade, a percussão, e diminuição dos sons respiratórios do lado do pneumotórax. Agora, eu botei aqui diminuição, tá certo ou errado? Ausência. Tá? Então, quem digitou isso aqui merece uma surra. Foi minha filha. Tá? É ausência. Tá bom, pessoal? E ela está naquele ano, não pode errar isso não. Né? Tá? Radiografia de tórax, pessoal, para o diagnóstico inicial. Tá? Então, se perguntar se existe um exame mais rápido que eu possa fazer e eu tenho disponível, radiografia. Por quê? Porque nem todo mundo vai ter ultrassom disponível. Era o ideal, mas nem toda emergência tem ultrassom. Tá? Recomendo radiografia e inspiração na incidência posta no anterior, se o paciente puder ficar em pé. Senão vai ser em AP mesmo, deitado. Tá? É possível identificar a imagem da pleura visceral limitando o pulmão colapsado. E as glebs, o que é glebs? O que é glebs? Bolha em inglês. As bolhas pulmonares normalmente são localizadas aonde? Ápice pulmonar. Tá? Então, quando eu der um pneumotórax espontâneo para vocês, onde normalmente vai se encontrar a bolha? No ápice. Tá? Por quê, professor? Porque é onde mais zerado. O lugar mais zerado do pulmão é onde? O ápice. Tá? Posso fazer no tomo, professor? Claro que pode. Se o paciente estiver estável, não for hipertensivo, e você tiver tempo hábil e clínica do paciente para levar para tomo, pode fazer. Lá na emergência do João Paulo, por exemplo, todo mundo que tem trauma e está estável, faz tomo de cabeça, tórax e abdômen. Então, assim, está errado pedir tomo? Não. Mas não é o primeiro exame, tá, pessoal? Então, aqui nós temos a foto do pneumotórax, fica bem nítido. Se vocês virem aqui na radiografia, primeiro,
Você vê que o pulmão está colabadão aqui, tá vendo aqui, ó? O pulmão está rechaçado aqui, ó. Segundo, você vê vaso. Tá vendo aqui que você vê vaso aqui, ó? Vaso fininho, ó. Se não for, tem que chegar perto para ver, mas dá para ver os vasos. Aqui você não tem vaso nenhum. Você vê que está super preto e não tem vaso, tá? Essa é uma característica da radiografia do pneumotórax. Vocês não vão ver vascularização, tá bom? E tem uma coisa interessante aqui que dá para vocês verem. Você está vendo uma linha aqui, ó? Tá vendo uma linha? Aqui vê melhor, ó. Uma linha certinha aqui, ó. Isso aqui é uma linha pleural. Tá? Então, clássico. Aí você faz a tomografia, ó lá. O pulmão aqui, é esse aqui, né? E o pneumotórax todinho aqui do lado direito. Tá bom? Tratamento, pessoal, todo mundo gosta. Sei que tem pneumotórax. Agora, o que eu vou fazer, professor? Estou enrolado, chama o médico, chama o cirurgião, né? Vocês vão chamar o cirurgião? Sim ou não? Eu vou chamar o professor Breno. Chama o professor Breno. Ele está lá na UTI. Ih, não deu tempo, ele está lá entubando um paciente. E agora? Espera. É hipertensivo. Salve para o treino do Breno. Manda para o UTI. Ele drena lá. Vamos lá, pessoal. Primeiro, quais os tipos de tratamento que eu tenho de pneumotórax? Primeiro, conservador. Esse aqui é o mais difícil das pessoas aceitarem. Porque quando você vê um pneumotórax, o que vai coçar na sua mão? Tá vendo? Nossa, pneumotórax tem que drenar. Não, calma. Se for um pneumotórax pequeno e iatrogênico, só com oxigênio e observação, ele reabsorve. Então, você lembra que lá na classificação eu dei para vocês aqui, ó, se o pneumotórax for menor que 2 centímetros e o paciente estiver estável e ele não tiver ventilação mecânica e ele tiver condições de observar, eu vou fazer um tratamento do quê? Observação. Pessoal, isso cai em prova. E muito. Vai cair na prova do Enem. Enem não, Eles adoram perguntar isso, pessoal. Aspiração com agulha ou catéter fino. Pode acontecer que eu tenha que aspirar uma agulha pleural. Não é o mais comum, tá bom? Mas pode ser feito também. O que a gente faz? Drenagem pleural intercostal fechada. Essa é o tratamento padrão dos pneumotórax que não são tratados conservadoramente. Então, se cair em prova, só for drenagem pleural intercostal fechada. Pronto, tá bom? Pleurodese, eu grudar as pleuras? Sim, pneumotórax de repetição. Aquele paciente que faz sempre pneumotórax nunca melhora, tem várias bolhas, eu sei que ele vai ficar recidivando, o que eu vou fazer? Uma pleurodese, eu vou colar a pleura dele, para não fazer mais, tá bom? Posso fazer via videotoracoscopia ou toracotomia, tá? Agora, botei em vermelho, óbvio, isso aqui já é claro, o pneumotórax hipertensivo exige tratamento imediato. Agora vem a questãozinha para complicar a vida de vocês. Qual o tratamento imediato do pneumotórax hipertensivo? Qual o tratamento? O que vocês vão falar na prova? Punção torácica imediata. Primeiro é punção de alívio. Vou puncionar. Pum. Depois eu dreno. Tá bom? Oi? Sua aspiração com agulha. Se botar, tá certo. Tá bom? Aonde eu faço essa punção? Olha só, tem duas possibilidades. Eu posso fazer o segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular anterior, ou eu posso fazer no quinto espaço intercostal linha axilar média. Eu posso fazer nos dois, tá bom? Por quê? Porque no novo ATLS já é colocado no quinto espaço intercostal. Então assim, mas eu quero fazer no segundo. Faça. O importante é você fazer, o cara não morrer, tá bom? Agora, se é no quinto ou se é em cima, não tem problema, os dois vão drenar. Agora, por que o pessoal mudou um pouquinho? Porque é onde você vai fazer a drenagem direto. Então, aonde você já funciona, você drena. Só isso. Então, assim, muda o local, mas o que eu vou querer na prova? Vocês me veem? Punção por agulha. Pronto. Punção por agulha de alívio. Acabou. Tá bom, pessoal? Essa é a conduta imediata. Em seguida,
Drenagem pleural intercostal fechada. Vocês vão decorar esse termo, chique. É bonito, pessoal. Não. Ah, drena. Não, drena, fala assim, ó. Drenagem pleural intercostal fechada. Quinto espaço intercostal, linha axilar média. Aí vocês vão tirar? 2,5 para 2,5 questão. Vamos tirar 3 na questão, nem 2,5. Ó. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vai valer 3, né? Aquele negócio do crítico da segurança não leva em consideração. O que é? Ele também fala em relação ao aplico da segurança, que faz um triângulo aqui na região axilar. Não, a técnica eu não vou cobrar de vocês. Tá? Não vou cobrar técnica. É uma conduta. Qual que é a conduta? Ou é função ou é drenagem. Agora, a técnica cirúrgica, se você vai fazer um triângulo, isso aí eu não vou cobrar, não quero. Isso aí é coisa da cirurgia. Você fica com o cirurgião. Não quero que você me dê a conduta. Isso aqui é clínico. O que o clínico tem que saber? Tá bom? Complicações: vazamento de ar, insuficiência do pulmão em se expandir e o edema pulmonar por reexpansão. Tá bom? São as complicações que podem acontecer. E quem já ouviu falar de balanço mediastinal? Na hora que eu evacuo, o mediastino desloca para o lado e causa uma instabilidade hemodinâmica. Tá? Então, assim, um esvaziamento muito rápido pode acontecer um balanço mediastinal. Tá? Mas aqui o que eu vou querer de vocês é complicações, edema pulmonar de expansão. Isso aqui é o mais comum. Tá? O cara, você tira o pneumotórax e vira um derrame. Tá? Então, chama derrame de reexpansão. Agora que nós terminamos o pneumotórax, nós vamos para o derrame pleural. Tá? Pneumotórax está tranquilo, pessoal? O que eu vou cobrar é pneumotórax hipertensivo ou pneumotórax espontâneo. Tá bom? Um dos dois, eu vou pensar. Eu vou contar para vocês. Vou pensar, acho que pneumotórax hipertensivo, se tiver cirurgia? Não. Técnica cirúrgica? A gente teve isso aí. Vocês já aprenderam? Caiu até os critérios de Light, agora ele ensinou. Ah, mas é derrame pleural. Ah, não. Coloca Não, pneumotórax. Não, foi pleural. Não, mas o pneumotórax ela ensinou que se fosse pneumotórax era aqui em cima e se fosse derrame pleural Vamos lá, para vocês não confundirem o que o professor falou lá. Pneumotórax é uma coisa, derrame pleural é outra. Pneumotórax, função de alívio, segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular, ok? Drenagem, pode ser dos dois lados, onde tiver pneumotórax. E drenagem, quinto espaço intercostal, linha axilar média. Ponto. Tá bom? Qual que é o bizu? Vai no mamilo. Pega o mamilo aqui, vocês vão saber onde é o quinto espaço intercostal. Tá bom? Você já viu? Você já treinei muito tórax lá no Samar, já? Então, assim, tórax, pessoal, a gente não fica esperando cirurgião. Tá? Tem que fazer. Outra, quem faz, resolve. Pense nisso. Quando vocês se meterem a fazer acesso central e não tiver experiência, a primeira coisa que vocês têm que se auto-examinarem. Eu consigo drenar o tórax? Se vocês falarem, consigo, mete bronca. Se vocês falarem, não consigo, opa, tem um cirurgião aqui, alguém que possa me ajudar? Porque não adianta fazer pneumotórax e ir embora para casa, como nada tivesse acontecido, você vai chegar o paciente na rua. Tá bom? Então, a gente precisa ter esse bom senso. Tem gente que não tem esse bom senso. O cara quer dar plantão em UTI e nunca funcionou. Ou não sabe treinar um tórax. Vai sofrer. Tá? Então vamos lá. Derrame pleural, pessoal. Os derrames pleurais são acúmulo de líquido dentro do espaço pleural. Eles têm múltiplas causas e normalmente são classificados em transudado e exudado. Você molha. Derrame pleural eu tenho uma classificação. É transudado ou exudado. Agora, para isso, eu tenho que obter esse líquido, não tem? Como é que eu vou classificar ele se eu não tenho ele na mão? Então, eu tenho que ter esse líquido. Tá bom? Agora, esse líquido, pessoal, nem sempre é um líquido comum. Ele pode ter várias origens, né? Então, quando a gente fala em síndrome do derrame pleural, que é um diagnóstico sindrômico, por que ele é sindrômico? Ele tem várias causas, né? Vocês tiveram semiologia, ok? Vocês lembram bem de semiologia? Como é que a gente faz diagnóstico? Vamos lá. Primeira coisa, eu enquadro meu paciente em um diagnóstico sindrômico. Então, eu pego síndrome do derrame pleural. Beleza? Até aí, bacana.
Segundo, eu vou para o diagnóstico anatômico. Qual é o meu diagnóstico anatômico no derrame pleural? Qual é o meu diagnóstico anatômico? Espaço pleural. Exatamente. Então, olha só, eu tenho o diagnóstico sindrômico, tenho o diagnóstico anatômico. Agora eu vou ter o diagnóstico laboratorial. Eu vou funcionar e vou ter o líquido pleural. Esse meu líquido me mostrou que é um exudato purulento. Qual o meu diagnóstico laboratorial? Exudato purulento. Líquido pleural exudativo purulento. Ok? Agora eu vou para o meu diagnóstico etiológico. Qual a causa do meu derrame pleural exudativo purulento? É uma pneumonia pneumotóxica. Diagnóstico etiológico. Então, o diagnóstico ele parte do sindrômico, anatômico, laboratorial ou imagem e depois o diagnóstico etiológico. Pessoal, é assim que a gente faz diagnóstico. Não adianta vocês quererem chegar no etiológico. O que eu vejo é que todo mundo tem a gana de chegar na etiologia. Calma. Se eu tiver uma emergência, se eu tiver um local, eu não vou ter o diagnóstico etiológico de cara. Então, por exemplo, se eu pegar uma síndrome hemorrágica, eu sei que é uma síndrome hemorrágica. Mas aí eu penso, aonde é o anatômico? Da onde está vindo esse sangramento? Ah, esse sangramento está vindo do útero. Então, o diagnóstico anatômico, sangramento uterino. Ponto. Já definiu o local. Pô, agora o que eu preciso fazer? Ultrassom. Diagnóstico por imagem. Qual o diagnóstico ultrassonográfico? Ah, estou vendo um mioma. Estou vendo um mioma? Sim ou não? Não, vejo um nódulo. Mioma é histopatológico. Presta atenção. Então, quando eu faço ultrassom transvaginal, eu vejo um nódulo endometrial. Eu falo, opa, pode ser. Então, diagnóstico ultrassonográfico, nódulo uterino. Aí eu falo, opa, vou mandar esse nódulo para a biópsia. Diagnóstico histopatológico. Aí vem um leiomioma uterino. Ó, diagnóstico histopatológico. Pô, qual é o meu diagnóstico, então, etiológico? É igual ao meu histopatológico. É um mioma uterino endometrial. Não é fácil fazer diagnóstico? Não é fácil, é simples. A gente tem que botar coisa didática. Por isso serve semiologia, pessoal. Semiologia é para te induzir a chegar no diagnóstico etiológico, tá bom? Para isso eu preciso de uma boa história, do exame físico, do exame laboratorial. Então, por que eu estou contando essa história chata para vocês aqui? Por quê? Derrame pleural é síndrome. É síndrome do derrame pleural, ela não é um diagnóstico. Nós vamos chegar no diagnóstico etiológico, é isso que nós vamos ver agora. Então, a classificação dos derrames se baseia nas características de laboratório do líquido. Então, a primeira coisa para me definir meu derrame, eu tenho que saber que líquido que é esse. É um líquido inflamatório, infeccioso, o que é? É transudativo ou exudativo? É isso que vai me importar, tá bom? E, anatomicamente, saber se é unilateral ou bilateral. Transudato pode ser tratado sem avaliação extensiva, ao passo que quando é exudato, pessoal, eu sempre vou ter um cuidado maior. Porque o exudato, eu vou ter que trabalhar muito a causa e às vezes tirar ele, tá bom? Então, os derrames transudativos, o que é o transudato? São provocados por alguma combinação de aumento da pressão hidrostática. O que é o aumento da pressão hidrostática? Como é que o sangue fica no vaso? Que pressões eu tenho para manter o sangue no vaso? Eu tenho a pressão hidrostática, tenho a pressão ocótica e tenho a pressão intersticial, não é isso? Então, se essas pressões estão em equilíbrio, meu sangue está no vaso. Se eu aumento minha pressão hidrostática, ela suplanta a minha ocótica, o que vai acontecer? Extravasamento, tá bom? Então, se eu tenho uma insuficiência cardíaca, eu tenho aumento de que tipo de pressão? Hidrostática. Então, o meu derrame pleural vai ser transudativo, porque o mecanismo é inflamação, é infecção, não é aumento da pressão. Então, o líquido vai extravasar e vai ser um líquido transudativo, ele não vai ser inflamatório. Tá? Diminuição da pressão ocótica. Pode botar líquido no terceiro espaço? Pode. Por quê? Porque desbalanceou minha pressão hidrostática e minha pressão ocótica. Tá? Agora, qual doença que diminui a pressão ocótica?
Síndrome nefrótica. Alguém lembra de alguma outra? Desnutrição. A desnutrição vai levar o quê? Uma baixa de albumina. É ou não é? Hein, pessoal? A desnutrição leva uma baixa de proteína, baixa de albumina, diminui a pressão alcoólica, tá bom? E o problema também pode ser na circulação pulmonar ou sistêmica. O que pode acontecer na circulação que vai fazer extravasar ali no terceiro espaço? Aumento da permeabilidade capilar. Então, se eu tiver um aumento da minha permeabilidade capilar, meu líquido pode extravasar no terceiro espaço. Confere? Agora, os derrames exudativos, pessoal, é por um processo inflamatório local. Então, a causa fica mais fácil. Além de eu ter um aumento da permeabilidade, eu tenho processo inflamatório. Então, junto com ele, vai vir células inflamatórias. Tá bom? Então, vai vir neutrófilo, vai vir proteínas, complemento, toda aquela cascata inflamatória vai migrar também junto com o líquido, tá bom? Então, os exudativos normalmente são infecciosos, são neoplásicos, tá bom? Então, não é difícil fazer essa diferenciação. Qual a causa mais comum no mundo, isso é questão de prova, de derrame transudativo? Insuficiência cardíaca. Qual a causa mais comum no mundo de derrame exudativo? Ok? Derrame parapneumônico. Tá? Gravem isso, pessoal. Isso é importante vocês saberem. Tá? Agora nós vamos entrar em alguns tipos de derrame que podem acontecer. Tá? O que é o derrame quiloso? Alguém já ouviu falar? Tá? É um derrame branco, leitoso, rico em triglicerídeos. Então, se eu pegar um derrame pleural e esse derrame meu tiver mais que 110 mg por decilitro de triglicerídeo, ele é considerado quiloso por hipertrigliceridemia. Tá bom? O que causa isso? Trauma e neoplasia do ducto torácico. Tá? Então, o que acontece? Se eu tiver um trauma que pegou meu ducto torácico, o que é o ducto torácico? Ele leva toda a minha linfa, não é isso? Então ele pode causar derrame quiloso. E a outra é linfoma, porque ele também comprime o ducto torácico. Tá? Desses aqui, qual a causa mais comum? Traumática. Tá? Então, se o paciente fez um trauma, pessoal, o cara sofreu um acidente de moto, e ele faz um derrame pleural, e na punção o líquido pleural vem branco, igual leite, vocês vão chamar de quê? Derrame quiloso. Tá? O que vocês vão pedir para dosagem? Triglicerídeo. Tá? Derrame equiliforme, que lembra o quiloso, tá? Mas o teor de triglicerídeo não é maior que 110. Aí você fala, ué, mas é branco, mas não tem triglicerídeo acima de 110, que estranho. É porque alguns podem simular o derrame quiloso. Tá? Admite que os derrames quiliformes decorram o quê? De lise de eritrócitos e neutrófilos em derrame de longa evolução. Então, aqueles derrames muito longos, muito crônicos, eles podem ficar hiperesbranquiçados. E às vezes a gente confunde até com empiema, com pulso. Tá? Mas aí, pelo exame, a gente vai ver que não é. Então, é um diagnóstico basicamente laboratorial. Tá? Eu vou ver o aspecto branco, mas eu não vou poder definir se ele é quiloso ou não. Tá? Hemotórax, esse é fácil, né? Sangue na pleura, mas tem critério. Tá? O líquido, para ser considerado sanguinolento, ele tem que ter maior, o hematócrito maior que 50% do hematócrito periférico. Então ele tem que ser mais da metade do hematócrito periférico, tá? Na cavidade pleural. E a causa mais comum, ou é trauma ou é neoplasia. Tá? Então, se vocês pegarem um derrame sanguinolento espontâneo, o que vocês vão pensar? Acabei de falar, vocês estão dormindo. Se eu pegar um derrame hemorrágico num paciente que não teve trauma, neoplasia. Então, as causas mais comuns de derrame hemorrágico no mundo, primeiro é neoplasia, depois trauma. Tá bom? Ó, pode ser também coagulopatia? Pode, se eu tiver uma hemofilia.
Pode sangrar também, tá? Ou ruptura de grande vaso sanguíneo. Às vezes minha aorta rompeu e caiu dentro da pleura. Tá? Também pode acontecer uma ruptura de aneurisma. Então, a gente tem que pensar em várias causas. Estou vendo que a medicina, pessoal, a gente não pode apaixonar no diagnóstico e achar que é só aquilo, tá? A gente tem mania de apaixonar em alguns diagnósticos e não querer abrir mão daquele. Tá? E o médico ele sofre de uma coisa chamada orgulho. Orgulho médico. Vocês tiveram aula de direito médico? Tiveram? Dever médico? Ética médica? Orgulho médico? Só botar uma gravatinha vocês vão ficar orgulhosos. Médico, se der uma gravata borboleta, sai voando, pessoal. Então, assim, a gente precisa não apaixonar muito no diagnóstico. A gente tem que conhecer e saber fazer o diagnóstico, tá bom? Empiema, pessoal. O que é o empiema? É o pus na cavidade pleural. Eu vou funcionar e já vou ver logo, não preciso nem de exame às vezes. É muito visual, tá? Ele pode ocorrer com uma complicação de uma pneumonia, de uma toracotomia, de um abscesso pulmonar, hepático ou subdiafragmático. Às vezes o empiema não é no pulmão. Às vezes eu posso estar com um abscesso no fígado e ele, por contiguidade, subir para o pulmão e fazer um empiema, tá? Trauma penetrante, com infecção secundária. Agora, esse aqui é o que vai ganhar na prova de vocês, um derrame pleural. Eu vou dar claro, ou um derrame parapneumônico complicado, ou um empiema. E vocês vão ter que me dizer o que vai ter que fazer, tá? Exatamente. Então, assim, ó, o empiema necessita o quê? Eu não entendi que ela escreveu. O empiema necessita a extensão do empiema, não entendi nada. Mas eu não estudo isso aqui, tá? Vou ligar agora, vou dar uma mijada nela agora. Pessoal, então assim, ó, o empiema, o que é importante a gente saber? Toda vez que eu funcionar uma pneumonia e vier pus, eu tenho que drenar. Não preciso nem conversar, tá? Então, se perguntar qual a conduta no empiema pulmonar, antibiótico, eu tenho que deixar o paciente internado de cabeça para baixo, virar ele de estender legume no reverso, tudo para confundir vocês. O que vocês vão falar? Drenagem celular. Tá bom? Encarceramento pulmonar, o que é isso? É o pulmão preso, com tecido fibroso. À medida que o empiema vai ficando e não vai sendo drenado, o pulmão vai encarcerando, ele vai ficando retido no local, tá bom? Como o pulmão não pode ser expandido, a pressão torna-se mais negativa que o normal, aumentando a transudação de líquido. O líquido é limítrofe entre o transudato e o exudato. Então, a síndrome do encarceramento pulmonar é uma síndrome crônica, é um reflexo do empiema que ficou muito tempo. E o líquido ele não é nem transudativo nem exudativo. Ele está entre o céu e o inferno. O que existe entre o céu e o inferno? Nada. Então ele está ali, né? No limite. Isto é, os valores bioquímicos se encontram uns 15% de limites do critério de Light. Tá? Derrame iatrogênico. O que é o derrame iatrogênico, pessoal? É quando eu induz o sistema pleural. Como? Eu posso passar uma sonda, tá, na minha cavidade pleural. Eu posso furar minha pleura com sonda. Tá? Ou eu posso fazer uma punção guiada e furar minha pleura, e botar aí e inflamar. Então tem várias causas. Tá? Agora, infusão de alimento acontece, pessoal. Não é pouco não. Tá? Isso aí pode acontecer. Então, e tem derrames que eu não descubro a causa. Tem derrames que às vezes eu não consigo chegar no motivo. Por quê? Porque se for uma embolia muito pequena, às vezes eu não vou conseguir nem fazer um diagnóstico clínico, mas o paciente vai ter aquele derrame e eu não sei qual é a causa. Tá? Então a etiologia é desconhecida, a gente chama de ignorância. Eu não sei porque eu sou ignorante. Não consegui fazer um diagnóstico. Porque no SUS vocês vão conseguir fazer um diagnóstico de derrame pequeno, ninguém sabe a causa, o cara não tem nada, ele só tem um derrame pleural pequeno. Para você conseguir fechar o diagnóstico no SUS, é um ano, né? Porque você vai ter que pedir vários exames, o paciente não volta. Então, na verdade, tudo que a gente não descobre a causa, a gente chama de idiopático. Ou criptogênico, eu chamo de ignorância. Porque a gente não conseguiu fazer, porque causa tem, eu não sei. Né? Então, beleza. Causas de derrame pleural, essa embole,
você tem o transudato e o exudato. Pessoal, eu preciso decorar tudo isso? Não, só as coisas Precisa. Infelizmente, nós vamos ter que decorar. Por quê? Porque se vocês decoram isso, vocês nunca vão errar. Por quê? Porque se a doença aparecer com isso, você já sabe que é um exudato ou um transudato. Então, por exemplo, o paciente apareceu com neoplasia. Normalmente é transudato ou exudato? Normalmente é exudato. Pode ser um transudato? Pode. Mas normalmente ela se apresenta como transudato. O que é esse asterisco que a gente colocou aqui? É que pode estar um ou outro, dependendo das fases da doença. Então tem doença que pode iniciar como transudato e virar um exudato, ou ela pode ser só transudativa. Quer ver? Se eu pegar um adenocarcinoma de pulmão e fizer um derrame pleural, às vezes ele não sangrou. E às vezes ele vai vir um transudato. Agora, se ele já sangrar, ele vai vir hemorrágico e vai vir um exudato. Então depende da fase, depende do tumor. Mas a maioria é exudativo. Tá bom? Agora, esses aqui, vocês estão vendo que não tem asterisco? Eles sempre vão ser transudados. Tá? Então, sempre que eu der um caso de insuficiência cardíaca, cirrose, citonefrótico, diálise peritoneal, desnutrição, urinotórax, atelectasia, sempre vai ser transudado. Agora, esse aqui pode variar. Tá bom? Agora, está vendo pneumonia? Tem asterisco? Então, é sempre exudativo. Tá? Pessoal, agora esse aqui é o que mais vai cair na prova, né? Porque todo mundo tem que saber, concorda? Critério de Light é Light? Claro que é Light. É muito simples, tá? Qual que é o critério de Light? É ele que vai me dizer se é transudato ou exudato, né? Então, todo derrame pleural que eu preciso determinar se é transudato ou exudato, porque eu não sei a doença, eu tenho que funcionar. Se eu já sei a doença, por exemplo, insuficiência cardíaca, eu sei que meu paciente é cardiopata e tem uma ICC. Precisa de eu fazer função do tórax dele? Eu já sei que é uma insuficiência cardíaca, eu já sei que é um transudato, a não ser que o aspecto seja muito diferente. Né? Mas, normalmente, eu não preciso. Tá? No transudato, nem sempre eu vou precisar funcionar. Tá? Mas no exudato, se eu suspeitei, pessoal, eu tenho que funcionar. Agora, qual tanto o critério de Light é moleza? É Light, olha só. Relação entre proteína do líquido pleural e sérica, se ela for menor que 0,5, é um transudato. Se for maior, é exudato. Então, qual é a regra? 0,5 e 0,6. Tá? Relação entre o LDH e o líquido pleural e sérico, se for menor que 0,6 ou maior que 0,6. E se o LDH no líquido pleural for maior que 2/3 no limite superior do soro, transudato e exudato. Esse aqui é uma babaquice, né? Podia facilitar, não podia? Eu vou facilitar para vocês. Bom, normalmente o LDH do soro é até 200. Normalmente, do líquido pleural. Se ele for acima de 600, pessoal, normalmente é exudato. Tá? 1000, não tenha nem dúvida, é exudato. Tá? Então isso é uma coisa que ajuda a gente a fazer, tá? Em vez de calcular. Então se eu der um caso para vocês, eu vou dar um caso muito na cara, eu não vou ficar... E não preciso trazer máquina de calcular, tá? Calculadora, inteligência artificial, por favor, não precisa. Não vai calcular derivada, integral, tá bom? Muito simples. Então, quantos critérios eu preciso ter? Um só. Se eu tiver um critério desse aqui, já é critério de Light. Glicose faz parte do critério de Light? Não. Vai cair isso na prova? Vai, você vai lá. Vai falar do glicose. Mas tem gente que vai falar assim, eu estou falando para vocês que vai. Ó, já marcaram no ano passado. Ó, eu vou botar glicose, eu vou botar PCR, entendeu? Tem gente que vai marcar. É impressionante. Eu estou dando para vocês aqui. Por favor, não é. Alguns derrames pleurais são assintomáticos descobertos por acidente. Tá? Causam dispneia, dor pleurite, desconforto. O que mata a guerra no derrame pleural? Dor pleurite. Normalmente o paciente chega com dor ventilatória independente e no exame físico vocês vão ver uma diminuição do número. Aí que está a diferença do pneumotórax. Pneumotórax é a abolição. Aqui eu vou ter diminuição. Ah, professor, posso ter abolição aqui também? Pode. Tá bom? Então aqui eu posso ter um ou outro.
No outro lá é ausência. Tá bom? Agora, o que eu vejo no exame físico? Ausência do freio tóraco vocal, maciez da propulsão, diminuição dos respiratórios do lado do derrame, tá? E na vigência de grandes proporções, a respiração é rápida e superficial. Como é que chama isso? Taquipneia. Tá? Taquipneia, frequência respiratória acima de quanto? 20. Tá? Radiografia. Posso fazer, pessoal? É o mais simples, é um exame que eu tenho de imediato? Pode fazer. É um exame muito bom. Inclusive tem um sinalzinho na radiografia que a gente chama de parábola de Você não fala francês, não? Final da parábola. Parábola de Damon Azul. Tem gente que fala que é Demosier, Damon Azul. Tem outra. Como é que chamou do sinal? Sinal do ministro. Isso é mais fácil, né? Quando isso não é. Pessoal, análise do derrame, diagnosticar a causa e às vezes eu posso fazer a tomografia também, tá? Por quê? Porque às vezes eu vou ver a causa na tomografia. Posso fazer uma angio-descer para ver se não é uma embolia pulmonar, né? Agora, no geral, pessoal, no Brasil, quando a gente pega um derrame pleural, qual a causa? Normalmente eu tenho que diagnosticar e tenho que suspeitar sempre. Num derrame pleural unilateral, no Brasil, num paciente com tosse, perda de peso, febre e sudorese noturna. Tuberculose. Tuberculose, pessoal. Sempre pensar em tuberculose. Apesar da causa mais comum ser pneumonia, derrame parapneumônico, a TB no Brasil ela é muito comum. Nós estamos num país de terceiro mundo. Nós somos subdesenvolvidos. Doença de país pobre é tuberculose, hanseníase, leptospirose. Nós somos ricos em doença de país terceiro mundo. Nós somos ricos em dengue, malária. Quero descer na Europa, na Suécia, e pegar malária. Não vai. Vocês não vão pegar dengue lá na Suécia, pelo amor de Deus. Ah, eu fui para a Suécia, voltei com hanseníase. Puta, encontrou brasileiro. Tá? Então, pessoal, doença de terceiro mundo é tuberculose. Tá? Se vocês virem tuberculose na Europa, nos Estados Unidos, Nova Zelândia, o que vocês vão pensar? Quem migrou para cá? Pera aí, vamos ver. Que área eu sou? Mexicano? Possível. Brasileiro? Nossa, da onde ele é? Rio de Janeiro. Pode pesquisar. Certeza. Tá? Então, assim, Rio de Janeiro é riquíssimo em TB, pessoal. Vocês têm noção do tanto de tuberculose que tem no Rio de Janeiro. Não é pouco, não. No Centro-Oeste, inclusive, tem uma área endêmica de hanseníase. Tá? Então, o Brasil tem essa doença, a gente não pode deixar de pensar. Tá? Então, aqui está o derrame pleural. Tá vendo esse sinal aqui? Não estão vendo nada, né? Olha aqui, ó. Tá vendo uma parábola aqui, pessoal? Então, eu não estou, mas vocês estão vendo? Tá bom. Aqui, ó. Mas dá para ver que tem um sinalzinho aqui, ó. Tá? Aqui você vê ela aqui, ó. Tá? Então, essa é a parábola, tá? E o sinal do menisco nada mais é que o apagamento do seio costofrênico, né? Então, sempre pensar em derrame pleural. O que confunde muito, pessoal, isso aqui, o pessoal fala assim, isso é atelectasia. Né? Mas quando você vê a parábola, você vê que a atelectasia não dá essa parábola aqui. Tá? A atelectasia você vai ver tudo branco, mas não vai ver a parábola. Isso ajuda muito a diferenciar. Às vezes eu não consigo diferenciar na radiografia. Aí às vezes eu tenho que fazer o quê? Tomografia. Às vezes só a tomo vai me ajudar a definir melhor se é um processo de atelectasia também. Pessoal, isso aqui eu não consigo ler, mas vocês vão ler. Tá? Vou mandar para vocês. Mas isso aqui é um bizu só para vocês aprenderem a diagnosticar derrame pleural. O que importa aqui? Ó? Primeiro, sem ler, eu vou falar para vocês aqui. Ó. Ali atrás. Derrame pleural. O que eu tenho que fazer com todo derrame pleural que eu não sei a causa? Investigar. Como é que eu investigo derrame pleural? Drenando, fazendo a toracocentese.
Fiz a toracetese, defini se é transudato ou exudato. Se o meu laboratório me identificar que é uma neoplasia, tá, ou sugestivo, eu vou partir para a investigação de neoplasia. Se for infecção, eu vou partir com a drenagem, se for empiema ou fenômeno parapneumônico complicado. E, dependendo da etiologia, eu vou tratar a clínica, se for uma insuficiência cardíaca, se for uma síndrome nefrótica, se for um distúrbio de nutrição. Então, o que vai me definir é saber o critério de Light, definir se é transudato ou exudato. E o volume desse pneumotórax. Professor, eu posso ter uma insuficiência cardíaca, um derrame imenso, e o meu paciente está desconfortável, e eu tenho que drenar só para alívio? Pode. Aí eu não quero saber se é transudato, porque eu já sei que é transudato, mas eu vou aliviar ele, porque aquilo está dando muito desconforto, tá bom? Então, às vezes é necessário. Qual o máximo que eu posso drenar? 5 litros tóxico, cara. Não tire 5 litros, você vai levar ele para o necrotério. Aí vai ter o diagnóstico de tonatofórico. Tratamento, então, pessoal. Tratamento dos sintomas da doença subjacente, drenagem de alguns derrames sintomáticos, principalmente os exudativos e os parapneumônicos complicados. Os derrames pneumônicos simples, eu não preciso drenar. Eu só vou drenar se o pH estiver menor que 7, se o meu paciente tiver um LDH muito alto, uma glicose muito baixa, ou se o meu líquido for de aspecto extremamente purulento. Eu não preciso nem de exame, eu já tenho que drenar direto. Tá bom? Então, como que eu vou drenar? Eu vou drenar um derrame parapneumônico? Se ele for complicado ou se ele for purulento. Seria complicado? Complicado. É aquele derrame que ele tem septação, ele é um derrame que não melhora com tratamento de antibiótico, e o líquido é, anota aí, pH menor que 7, LDH acima de 1000, glicose abaixo de 60, às vezes em torno de 40, tá? E cultura positiva para a bactéria. pH abaixo de 7, LDH acima de 1000, cultura positiva para a bactéria, tá? Posso fazer microscopia e o GRAM? O GRAM pode fazer também, às vezes vem GRAM positivo ou GRAM negativo, tá bom? E glicose abaixo de 60, tá bom? Então assim, pH baixo, LDH alto, um derrame parapneumônico, septado, complicado, o que vocês vão fazer? Drenagem, tá bom? Eu não vou deixar dúvida para vocês quanto a isso. E bronquiectasias, pessoal. Esse aqui, na verdade, a bronquiectasia, ela não vai entrar no diagnóstico pleural. Ela vai entrar nas doenças mistas. Ela é obstrutiva e restritiva, com predominância obstrutiva. Tá bom? Deixa eu perguntar a vocês querem entender bronquiectasia hoje ou na próxima aula? Hoje. Tá? Hoje. O que é a bronquiectasia, pessoal? É a dilatação e destruição dos brônquios de grosso calibre, causada por infecção e inflamação brônquica. Causa mais comum de bronquiectasia, infecção e repetição. Por quê? A infecção não causa inflamação nos brônquios? Essa inflamação ela começa a destruir a parede brônquica. E essa destruição da parede brônquica começa a dilatar. E dilatação permanente. Então, infecções de repetição. Tá? As causas mais comuns: fibrose cística. Você já estudou fibrose cística? Já ouviu falar, né? Defeitos imunes, doenças imunológicas, infecções recorrentes, embora em alguns casos ela não sabe a causa, o que vai causar. Bom? Bronquiectasia é mais bem considerada como ponto final comum de várias doenças, tá? Como que ela se divide, pessoal? Ela divide em difusa, quando ela pega várias áreas dos pulmões, e ela pode ser focal, ela pode pegar só um pedaço do pulmão, tá? Então, como é que a gente classifica ela? Difusa ou focal. Difusa se desenvolve mais frequentemente em pacientes com defeito genético, tá? Então, normalmente, é aquele paciente que já tem uma doença imunológica e o próprio sistema imune dele destrói a parede brônquica. Então ele vai ter uma bronquiectasia difusa, tá bom? A fibrose cística é uma delas, é a mais comum dessas doenças genéticas, tá?
que a fibrose cística faz, pessoal? Ela é uma alteração do canal de cloro. Tá? E aí, o paciente, normalmente, ele tem uma alteração das secreções, tanto pulmonar, quanto pancreática, quanto intestinal. Né? No neonato, como é que aparece a fibrose cística? Pílio meconial. Normalmente é mecônico. Tá? E no adulto, pancreatite de repetição e doença pulmonar crônica. Tá? Que pode ter aspecto obstrutivo e pode ter aspecto restritivo. Tá? Como é que eu faço o diagnóstico de fibrose cística? Eu doso sódio no suor. Se ele for acima de 60, normalmente eu tenho diagnóstico de fibrose cística. Tá bom? Pessoal, por aqui o país tem muito adulto com fibrose cística. Tá? Aí você vai falar assim, nossa, professor, mas eu não faço diagnóstico. Porque às vezes a penetrância do gene é parcial. Então ele não tem a forma completa da doença, mas ele tem formas parciais. E aí ele pode viver, às vezes, aí até 50, 60 anos de idade. Tá bom? E às vezes tem um diagnóstico na emergência de quê? DPOC, é esclarecer. DPOC. Quando vocês viram DPOC em paciente jovem, antena ligada, é comum. Ah não, mas é um DPOC. Ah não, ele fumou cigarro eletrônico. Não, peraí. Entendeu? O pessoal acha 1000 coisas para nos físicos, porque não sabe a causa. Então pensar em fibrose cística é deficiência de, já falei isso, alfa-1 antitrypsina. Tá? Então a fibrose cística, previamente não diagnosticada, pode ser responsável em até 20% dos casos. Às vezes pode aparecer com o quê? Paciente com tosse crônica, produtiva, perda de peso, tá? E bronquiectasia nos exames. Às vezes complica doenças autoimunes comuns, ó, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, câncer hematológico, imunodeficiência, tudo isso pode levar a bronquiectasia, tá bom? Então, doenças de causa imune. Agora, a bronquiectasia focal, ela desenvolve como resultado de pneumonia de repetição, é aquilo que eu falei. As infecções, com o tempo, começam a destruir os brônquios por processo inflamatório. Então, pneumonia não tratada, ou obstrução, corpo estranho, tumor, alterações pós-cirúrgicas, as micobactérias tuberculose e não tuberculosa. Tá? Vocês já ouviram falar de micobactéria não tuberculosa? Chamado Mycobacterium ou Kansai. Elas são igualzinhas a TB, só que elas não manifestam como a TB, ela é mais latente. Então você tem uma infecção crônica por ela, e como que isso vai aparecendo? Traqueobronquites de repetição, pneumonias de repetição, e às vezes não se descobre a causa. Por quê? Porque é muito raro, é difícil. Quem faz mais isso aqui, essas micobactérias não tuberculosas, são os pacientes de HIV. Vocês vão estudar na AIDS, que tem um complexo MAC. Vocês já tiveram HIV? Tudo agora. Não, vocês vão ver que tem um complexo MAC, que é o Mycobacterium avium. Inclusive é diagnóstico diferencial com linfadenopatia no HIV. E é isso aí, ele pode parecer com bronquiectasias. Tá? Então a fisiopatologia é simples, tá? Ela não é 100% compreendida, porque ela tem várias etiologias, mas uma coisa a gente sabe: você tem uma destruição da parede brônquica, tanto de pequeno quanto de grande calibre. Tá? Ela é difusa, ocorre quando um distúrbio desencadeia inflamação nas vias de pequeno e médio calibre, liberando mediadores inflamatórios. Mas a difusa a gente falou, a maioria é genética. Né? As focais, normalmente, processo inflamatório focal. Tá? Bronquiectasia focal geralmente ocorre quando uma via de grosso calibre torna-se obstruída. Tá? O que acontece? Quem vai ver paciente de UTI aqui, normalmente o paciente de UTI faz muita secreção no tubo ou na traqueia. E aquele tampão pode obstruir. Tá? E obstruir e começar a dilatar os brônquios ali com o tempo. Então ele pode causar bronquiectasia também. Tá? À medida que a inflamação continua, a anatomia vai se modificando, a bactéria vai aparecendo. E o que bactéria adora? Causar infecção, né? E infecção vem acompanhada de inflamação. Inflamação, cicatrização. E cicatrização, destruição anatômica. É isso? Então, todas essas infecções podem lesionar e causar lesões inflamatórias, né? Quais as bactérias mais comuns de causarem isso? O hemófilos, Moraxella, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptopneumoniae, Flora mista e Mycobacterium não tuberculosa. Tá
bom? Essa aqui é mole, que são as causas mais comuns aí que a gente tem, né? Então, à medida que a doença progride, a inflamação aumenta, o paciente vai ficando hipoxêmico. Pessoal, no final, o paciente pode desenvolver duas coisas. Ou ele vai desenvolver uma hipertensão pulmonar ou um DPOC. Tá? Por isso que a bronquiectasia ela tem um polo misto, porque ela pode desenvolver uma doença puramente obstrutiva, ou ele pode dar um padrão misto, tanto obstrutivo quanto restritivo. Tá bom? Então, quando vocês pegarem um laudo de espirometria padrão indeterminado, é porque ela pode ter os dois componentes. Tá bom? Então, isso é importante. Normalmente, quando você pega uma espirometria de paciente com fibrose cística, ele vem indeterminado. Ou, em algumas fases, pode vir padrão obstrutivo. Tá? E, em algumas fases, pode vir padrão restritivo. Então, não dá para a gente fechar, por isso que eu dei ela separada, porque ela não entra nem em um nem em outro. Tá bom? Ou pode fazer parte dos dois. Os sintomas clássicos é tosse crônica com grande volume de secreção. Então, aquele tossidor crônico parece o bronquítico crônico. Ele tosse com secreção esverdeada, sempre. Então, assim, poxa, mas eu sou muito jovem para estar com bronquite crônica e nem fumo, né? Então, pensar nessas doenças bronquiectásicas aqui, tá? Em casos avançados, o paciente fica hipoxêmico. O que é hipoxemia? Baixa oxigenação sanguínea, é isso? Então, ele pode fazer baixa de saturação, insuficiência cardíaca direita. Por que insuficiência cardíaca direita? Cor pulmonar. Lembra? Se eu tenho uma hipertensão pulmonar, meu coração direito começa a trabalhar mais do que deveria, dilata e faz uma insuficiência cardíaca direita. Tá bom? Decorrente de quê? Hipertensão pulmonar. Então, agora aqui vem uma coisa importante. É uma das causas mais comuns de hemoptise. Tá? Por quê? O meu vaso começa a ficar destruído e meus brônquios começam a se destruir por processo inflamatório e junto com isso não tem vaso. O vaso pode romper e sangrar. Então o paciente faz hemoptise, tá? Que pode ser maciça ou não. Então aquele paciente tossidor crônico, jovem, não tem doença nem comorbidade, que você conheça, e começa a fazer hemoptise, quase característico de bronquiectasia. Agora, bronquiectasia é um diagnóstico? Sim, porque ela tem várias causas. Descobriu bronquiectasia, achei o diagnóstico, bronquiectasia, está resolvido. Sim ou não? Não. Vocês vão classificar de difuso e focal, vocês vão saber as causas prováveis para chegar no diagnóstico etiológico. Tá bom? Então, sinais e sintomas. Exame físico. Halitose. Pode dar bafo? O bafo é gostoso? Sim ou não? Tem tipo de bafo? Tem diagnóstico diferencial de bafo? Tem? A litose, pessoal, tem diagnóstico diferencial importantíssimo. Tá? Por que esse paciente dá litose? Quem é capaz de me dizer? Secreção infectada, colonizada. Então é bafo podre, tá bom? Então pode dar litose sim. Quais as causas de halitose que vocês conhecem? Como é que vocês dividem o diagnóstico diferencial de halitose? Vocês já pensaram nisso? O paciente chega para você assim, ó, alguém da família fala, nossa, eu tenho um bafo, doutor, o que eu tomo? O que é bom para bafo? Escovar dente, claro, né? Não, mas se for uma bronquiectasia, não adianta escovar dente. Então você tem causas orais e extra-orais. Tá? Causas orais, doença periodontal, doença gengival, doença da língua, doença da mucosa, cárie, enfim, prótese dentária mal ocluída, tem 1000 causas orais, aftas de repetição, causas extra-orais. Quem já viu falar de hálito cetônico? Hálito urêmico, hálito hepático. Então, olha só, então, tem diagnóstico sistêmico, tem diagnóstico local, tá bom? Então, a halitose entra nos diagnósticos diferenciais, tá? O que você vai ver na ausculta desse camarada? O mais importante, pessoal, é que pode dar tudo. Pode crepitar, pode roncar, pode sibilar, porque a secreção na via aérea, ela pode dar ronco, ela pode dar sibilo porque ela obstrui, né? O meu vaso, ele pode ficar dilatadão, e aí eu tenho ronco de repetição, e esse ronco, ele muda conforme o quê? A minha posição, tá? Então, esse paciente é o mais rico de ausculta, vocês não vão conseguir definir uma ausculta para ele, tá?
Baqueteamento digital não é comum, mas pode estar presente. E se tiver presente, vocês vão pensar em doenças genéticas. Tá? Vocês não vão pensar em bronquiectasia focal, normalmente é a difusa. E pode haver presença de rinocinusite crônica e pólipo nasal, isso aqui é uma coisa que você tem que decorar. Bronquiectasia está associada com rinocinusite crônica e pólipo nasal. Tá? Inclusive com asma induzida por AS. Também é uma pista que pode haver. Tá? Em pacientes com fibrose cística ou discinesia biliar primária. Alguém sabe o que é discinesia biliar primária? Não? Quem já ouviu falar da síndrome de Cartagena? Não? O paciente tem problema nos cílios. Os cílios da veia aérea não são cílios saudáveis. Tá? Então o paciente não consegue eliminar a secreção bem, ele faz infecção de repetição e pode estar associado com acisospermia, o paciente não tem esperma, e ciclos inversos. Quem já ouviu falar de ciclos inversos? Tudo o contrário, né? O coração passa para o lado direito, então é chamada discinesia biliar primária. Bom? Diagnóstico, história, exame físico, radiografia, está em todas, né? Mas qual o exame de escolhas que cai na prova de vocês? Esse é o top, ó, TC de alta resolução. Então, o exame padrão para se diagnosticar a bronquiectasia é TC de alta resolução, tá bom? Teste de função pulmonar para avaliação e monitoramento da progressão, então posso fazer espirometria para acompanhar? Posso. Na verdade, eu vou acompanhar esse paciente igualzinho da POC. Vou classificar, vou fazer espirometria, tá bom? Vou fazer cultura do escarro para bactéria e micobactéria. Esse paciente, eu posso, professor, usar antibiótico? Esse vai ser o cara que vai usar muito antibiótico, porque ele vai ter colonização e infecção de repetição, tá bom? Então aqui está um exemplo de uma tomografia, tem as classificações histopatológicas da bronquiectasia, ela pode ser sacular, em trilha, linear, tem vários tipos, eu não vou cobrar isso de vocês, mas existe uma classificação histopatológica importante, tá? Você vê que aqui tem uma sacular, ela pode ser em trilho de trem, tá bom? Mas você vê que está dilatado, você vê o bronco até o final, tá? E normalmente ele está maior que o vaso que acompanha, tá vendo o vaso aqui? Aqui você vê o bronco maior que o vaso. Normalmente isso é um sinal de bronquiectasia. Quando você vê o bronco dilatado maior que o vaso que o acompanha. Tá? Então o diagnóstico e a avaliação define-se a exacerbação da bronquiectasia, igualzinho da POC, tá? Com deteriorização por pelo menos 48 horas e apresentar pelo menos 3 dos seguintes sintomas. Ó, respiração ofegante ou intolerância ao exercício, tosse, fadiga ou mal-estar, hemoptise, purulência do catarro, consistência ou volume do escarro. Isso aqui vocês têm que classificar o paciente com bronquiectasia. Saber o volume do catarro, saber se tem sintomas gerais, saber se ele está sangrando, se tem hemoptise ou não. Isso aqui faz parte do exame físico. Então, se você quer saber se o paciente tem bronquiectasia e está exacerbando, ele tem que ter pelo menos 3 desses sintomas aqui, ó. Tratamento, prevenção das exacerbações com vacinas regulares. Vocês vão vacinar ele para pneumococo? Para hemófilos? Para Covid? Para influenza? Ah, mas Covid dá trombose, professor. Não. Sim ou não? Esse cara se beneficia, ele é doente. Se ele pegar um Covid, ele morre. Tem que ver que ele tem uma doença já predisponente a ter complicações, tá, pessoal? Medidas para ajudar a limpar a secreção, então fisioterapia respiratória, vai fazer? Vai, drenagem, tapotamento, que é o quê? Estimular a eliminar a secreção, não é isso? Broncodilatadores, às vezes corticoide inalatório. Esse aqui a gente não usa muito para bronquiectasia, corticoide inalatório, porque já é um paciente muito colonizado por bactérias. Se eu ficar baixando a imunidade, eu posso propiciar a infecção. Então, o que eu uso mais? Broncodilatadores, tá bom? E antibióticos e broncodilatadores para as agudizações. Tá? Às vezes, ressecção cirúrgica. Às vezes, o tratamento é retirar a bronquiectasia. Tá? Pessoal, tranquilo, tem mais coisa. A bronquiectasia ela é complexa. Tá?
existe profilaxia com antibiótico, posso usar azitromicina indefinidamente. Então, são pacientes que fazem exacerbações igualzinho do DPOC, mas o que eu quero de vocês aqui é que vocês saibam o que fazer com bronquiectasia, classificar e pensar no diagnóstico, tá bom? Então, tranquilo, não é tema difícil não, tá bom? Então, hoje eu dei 3 temas e ainda terminamos cedo. Tá? Nós estamos bem adiantados nas aulas aí, tá bom, pessoal? Mas não é mesmo falando? Eu paguei. Vamos fazer até 3. Vocês não sabem interpretar o que eu falo. Vocês bateram palma, mas vocês nem interpretaram o que eu falei. Dá pra fazer até 3. Eu falei que eu vou fazer. Dá até 3, pô. Vocês querem o quê? Tirar 11, né? Tá precisando. Valendo não pode, professor. Só um? Se você mandar, manda uma agora. Ei, lembra? Se tu mandar, manda uma agora. Se tu mandar, manda uma agora. Tu quer ver? Tu quer ver que pegue. Eu vou procurar. Se tu mandar, manda uma top. Tem uma foto. Eu já ia mandar pra você apagou. Mas tem uma coisa que eu gosto mais de